Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Hugo Souza deu uma entrevista para o Jogo Aberto da Band, né, do qual este aqui que vos fala participa. Ele concedeu várias entrevistas nos últimos dias falando sobre a negociação, sobre o momento que ele está vivendo no Corinthians, e coube a mim fazer uma pergunta justamente sobre a sua permanência, sobre a negociação, sobre o dia 30 de novembro, que é a data limite para que o Corinthians possa adquiri-lo em definitivo ao Flamengo, toda essa situação. Eu perguntei a ele como ele estava se sentindo em relação a esses últimos dias, porque obviamente deve bater uma ansiedade, ele no meio de dois clubes gigantes como o Flamengo e Corinthians disputando, e a verdade é que o Flamengo não imaginou que ele fosse dar tão certo assim no Corinthians, né? E aí teve toda a declaração do Marcos Braz dizendo que não, o Corinthians tem que pagar todo tipo de multas, se tiver amistoso melhor, aquela coisa toda. Os dois se enfrentaram numa semifinal, o Corinthians pagou para ele jogar, tudo isso obviamente mexeu com a cabeça do jogador, né? E aí eu perguntei como é que ele estava se sentindo e tudo mais, e ele vem com a seguinte frase que me chamou muita atenção, né, evidentemente. Abre aspas para Hugo Souza: desde que eu pisei aqui, me tornei um corintiano. E ele complementa, evidentemente, dizendo que foi muito bem recebido, que tem um carinho absurdo por todos, e ele continua falando a respeito de duas pessoas das quais ele tem que agradecer muito: presidente Augusto Melo e Fabinho Soldado. E ele faz mais uma revelação. O Fabinho Soldado foi o cara que buscou o Hugo Souza lá em Portugal. Ele estava no Chaves de Portugal, escondido, escanteado. Surge muito bem, né? A gente lembra, e por questões extracampo, por uma questão, enfim, de cabeça mesmo, né? De não saber lidar com tudo aquilo que estava acontecendo de uma forma tão prematura, o Hugo Souza acaba se perdendo em alguns momentos. O Flamengo empresta ele lá e o Fabinho Soldado teve a habilidade para trazer um goleiro que ninguém acreditava. A verdade é essa. Nem os torcedores, nem os analistas, este aqui que vos falei, poxa vida, uma bucha, né? Sai o Cássio, um ídolo máximo, histórico, o Carlos Miguel, que estava fechando o gol, projeção, jovem, de seleção brasileira, assédio europeu, aí uma escolha que ele fez, né? Conseguiu renovar com uma multa baixa, acabou saindo, e chega o Hugo Souza, e eu falei, caramba, traz um goleiro afirmado, não um goleiro que seja uma incógnita, uma aposta, porque ele era... Qual Hugo viria jogar no Corinthians? E foi justamente isso que ele revelou nessa entrevista. Ele falou o seguinte: vou dizer algo que acho que nunca disse. Hugo Souza. O Fabinho Soldado foi o cara que foi lá me contratar, porque já me conhecia do Flamengo, me perguntou: qual Hugo eu estou contratando? O Hugo que eu conheci, que pode me ajudar dentro de campo, que é muito bom tecnicamente, ou aquele que vai me atrapalhar? Porque o Fabinho conheceu os dois lados do Hugo Souza, e vejam só, méritos para ele. Porque mesmo conhecendo a dificuldade extracampo que o Hugo teve, enfim, toda a pressão que ele vivenciou, sendo um goleiro do Flamengo, a gente sabe como a pressão é gigantesca, o Fabinho foi lá buscar o Hugo, cara. Mais amadurecido, com uma rodagem até europeia, 25 anos, o Fabinho foi lá e bancou essa contratação. E o Hugo respondeu para ele: não, pode me contratar que eu vou te dar a resposta dentro de campo. Palavras do Hugo. E ele diz que está muito tranquilo, está esperando tudo isso se definir e que sabe, confia na palavra tanto do Fabinho quanto do presidente, que eles não vão deixá-lo ir embora. Olha que legal. Ele criou uma vinculação, uma identificação de uma forma muito rápida com o Corinthians. E obviamente, né, tudo que ele está vivendo, o carinho do torcedor, ter classificado o time em algumas situações, né, de pênalti na Copa do Brasil, na Sul-Americana, ter fechado o gol no derby agora, ter sido o capitão do derby. Então, tudo que ele está vivendo, ele fala, cara, eu tenho 4 anos de profissional, me profissionalizei em 2020, é muito pouco realmente, né? A gente está falando de um cara que começou ontem e que já tem essa história, né? Surge bem no Flamengo, falha aqui e ali, a torcida não gosta, ele vai emprestado para Portugal, volta, chega no Corinthians, substituindo o Cássio e ganha esse tamanho todo.
Foi muito legal a entrevista, foi muito bacana o bate-papo. Ele realmente é um cara que dá para ver que ele amadureceu muito, tá muito feliz de estar vivendo esse momento e a gente sabe que isso vai ser resolvido. Já falei isso no vídeo anterior, reitero agora. O Augusto... Fala, fiel, tudo bem? Os jogadores do Timão já estão em grande preparação já para enfrentar a Vitória, viu? No sábado aí pelo Brasileirão, técnico Ramon Dias. Porém aí a equipe do Timão vai ter 2 desfalques. Eu digo que não é importante, né? Que é o Mateuzinho e o Hugo. O Hugo até que fez um bom jogo aí no último jogo. Porém, não é um jogador de alto rendimento, né? O Mateuzinho até que mais ou menos e tal. Mas enfim, eles vão cumprir uma suspensão aí automática, tá? E o Ramon, inclusive, ele lamentou aí a ausência dos 2 jogadores contra o Vitória aí no último treinamento do Corinthians, lá no CT Joaquim Grava, tá? Então é isso, espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!